Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Cleiton Calisto, especialista de portfólio da Santander Asset. E esse é o nosso podcast Minutos a Fundos. No Minutos a Fundos, nós tratamos sobre economia, investimentos e, principalmente, a cabeça daquele que toma as decisões de investimentos aqui da Santander Asset, o gestor. Para esse episódio, nós trouxemos 2 gestores aqui para falar com a gente sobre investimentos no exterior. Trouxemos o Head de fundos sistemáticos multimercados aqui do Santander Asset, que é o Guido Chagas, e o Renato Santaniello, Head da parte de Investment Solutions. Eles vão trazer para a gente informações importantes sobre o investimento no exterior, investimentos em multimercados globais e renda variável também. E você já sabe, para não perder nenhum episódio, basta ativar o sininho no Spotify. Quando um episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso podcast. Nós temos aqui hoje o Guido Chagas e o Renato Santaniello. Obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos falar um pouco sobre investimentos no exterior, fundos multimercados que investem em estratégias globais. E eu vou começar falando com o Guido, fazendo uma pergunta para o Guido. Obrigado, Guido, pela presença aqui. Pelo convite. 2025 a gente começou com um ano bastante desafiador, né? Estados Unidos com queda de juros, novo presidente. Como que você está vendo o cenário para investimentos globais, investimentos no exterior, fundos multimercados, que é o seu negócio hoje dentro da Santander Asset, né, Guido? Olha, provavelmente o principal tema hoje é como o governo do Trump vai seguir com a política tarifária. Tá? Isso vai definir, basicamente, se a gente está num cenário levemente positivo, onde você vai ter crescimento ainda com alguma inflação, ou se você corre risco de chegar, eventualmente, a uma recessão com tarifas muito altas. Qual que é o benefício de você ter um fundo multimercado nisso? Você tem, global, obviamente, muito lugar para explorar. Então, os impactos das tarifas não são iguais em todos os países. Então, você pode ir para uma Índia, você pode procurar alguma coisa num sul asiático. Você tem lugares onde você consegue achar oportunidades muito boas de investimento, mesmo nessa turbulência toda, nesse cenário onde você tem um risco grande dependendo de quão forte for essa guerra tarifária, essa discussão tarifária que a gente está observando. Tá. Isso é importante porque dá essa ideia mais ampla, né, de você diversificar a carteira da sua estratégia. É necessário. Né? Antes sempre foi muito importante, mas antes a gente dizia que era ideal. Hoje, no contexto que a gente tem, é necessário você ter uma diversificação global bem feita. Boa. Eu vou puxar uma pergunta para o Renato agora. Renato, o Guido falou da história da diversificação, né? Como que essa volatilidade impactou, né, a carteira dos seus produtos, dos seus fundos de investimentos lá? Como que foi o impacto disso, né? Na verdade, primeiro, obrigado pelo convite. Verdade. Mas acho que assim, a gente trabalha de forma muito diversificada. Então, a gente já tem nas nossas carteiras, seja em Fund of Funds, seja as carteiras que fazem alocação em ativos distintos, a gente já traz uma alocação bem balanceada, buscando fatores de risco diferentes, né, do mercado global e do mercado local, e combinando esses fatores para poder, em eventuais cenários de estresse ou de adversidade, a gente conseguir manter um retorno bom. Então, a gente faz muito investimento em bolsa global, a parte de bolsa global comparado ao que a gente tem aqui no Brasil, né, que a bolsa é muito concentrada em commodities. Então, mesmo quando você fala em equities, né, em mercados de ações, ter essa diversificação entre global e local já faz muito sentido. Então, a gente conseguiu surfar bem por conta disso. Assim. Acho que o mercado acabou tendo um pouco mais de incerteza, e isso traz um pouco mais de volatilidade, mas a gente acabou trabalhando com uma carteira muito mais diversificada, muito mais balanceada, tanto, né, olhando entre classes e também olhando entre local e offshore. Puxando um gancho, né, Renato, em relação a isso, vou trazer para o Guido agora. O investidor brasileiro ele tem um receio muito grande, né, Guido? Enorme. De investir no exterior, né? Como que ele se beneficia dessa diversificação internacional que os produtos de vocês têm hoje, né? Em várias dimensões. Por exemplo, o fato de achar que investir num único país é seguro é normal, tá? Estados Unidos era assim na década de 90, outros países seguiram esse perfil. Você tem uma percepção de que se eu estou ganhando bem na minha taxa de juros local, CDI, Selic, eu estou seguro. O ponto é, como é que está o teu poder de compra? Como a tua moeda está se comportando? Num cenário onde a moeda está estável, ok, mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Okay? A gente pega 2024, a volatilidade que nós tivemos em moeda aqui. Eu vou até mais longe. Olha desde 2000 para cá. A gente tinha R$1 para $1, Verdade. Depois 2, depois 3, 4. Provavelmente daqui a alguns anos, sabe-se lá em que patamar vai estar. Como é que você mitiga isso? Tem que procurar oportunidades fora. Só que tem que tomar cuidado porque, como
como o Renato estava comentando, você tem que ter uma carteira diversificada para buscar esses retornos de diferentes lugares. Porque se você sair do Brasil para concentrar só nos Estados Unidos, tudo bem, vai ganhar dinheiro sim, mas se você tiver uma turbulência, alguma diversidade maior no mercado americano, você vai ter problemas. Então, olha o mundo inteiro, olha a Europa, olha a Ásia, olha a Oceania, olha a América Latina, olha diferentes classes de ativos, tá? Se você quer muito retorno, legal, vai para equities, mas se você quer balancear um pouco mais, você tem moeda, você tem commodities, você tem taxas de juros. Faça isso e, no nosso caso do brasileiro, comece de uma forma mais gradual, não vai do 8 para 80. Porque a gente tem essa história, né, de ou vai numa manada ali, né, vai no efeito manada. Tem muito isso no Brasil, né, o investidor, né? Tem, a gente tem uma expressão em inglês que é fear of missing out, que é o FOMO. Então, depois que voou um dado ativo, a gente viu, acho que com o Global Equities isso, né? Pega um ano espetacular e todo mundo é tomador de risco. É disciplina, não é para colocar demais, não é para não colocar nada. É para ter um pouco da carteira, basta allocation, para conseguir chegar naquele portfólio ideal que tem um risco que é ok e que consegue entregar alfa, retorno, né, de lugares que não sejam só o Brasil. E você falou do Global Equities, eu vou puxar o gancho agora, Renato, que eu tinha uma pergunta aqui que eu até anotei do Global Equities, né? Ele é um fundo mais direcional, né? E é isso que o Guido falou, né? Os últimos anos, o 24 ele teve uma performance muito boa, um desempenho muito bom. E para 25, né? Como que vocês estão fazendo, o que vocês estão olhando da gestão, o que tem, que vocês estão olhando com mais atenção, né? O Guido falou do Fed, falou das tarifas, né? Acho que é importante também a gente lembrar disso, mas tem algum direcional diferente para o Global Equities para esse ano, 2025, não? Eu acho que esse é um ano, a gente tem até questão das políticas do Trump, tem escutado bastante, né, sobre o assunto do excepcionalismo americano, né? Que ele deve, de fato, se diferenciar, né? Se conseguir implementar a agenda de desregulamentação, se conseguir implementar a agenda de corte de impostos. Então, tudo isso vai ser muito favorável para empresas americanas, né? O Trump mesmo fala muito no discurso, se você quiser produzir aqui, você vai ter benefícios, se você não quiser, eu vou tarifar, eu vou dificultar a vida do produtor fora. Então, isso tudo leva a aumentar o fluxo de dólar para os Estados Unidos, né? Acho que a gente pode pensar assim, que num longo prazo, né, daqui a uns anos, você pode ter essa migração de capital, né? E fora toda a questão que a gente viu de inteligência artificial, toda a parte ligada à tech, né, que já tem uma performance bem forte e que deve continuar acontecendo. Teve lá a questão do DeepSeek, acho que foi uma questão mais pontual, né? O mercado estava um pouco mais esticado dentro dessas empresas e aí dá uma reprecificada, mas foi algo que, enfim, pode ser que seja mais temporário mesmo, e a gente acredita que continua, né, esse movimento de os Estados Unidos se sobressair com relação às outras regiões. Então, isso traduzindo para o nosso portfólio, a gente deve continuar, né? Já tem uma alocação relevante de Estados Unidos no benchmark do fundo, né, que é a referência de rentabilidade que a gente utiliza, que é o MSCI. Então, já os Estados Unidos já representa uma parcela grande, né? E a gente deve continuar fazendo até posições mais otimistas dos Estados Unidos nessa tranche, assim. Então, agora a gente teve, depois do Trump, teve uma performance muito forte, né, de todos esses fatores que estão ligados às políticas dele. Então, small caps foi muito rápido, porque desregulamentando você tem uma performance melhor de empresas menores, mas depois agora já voltou. Europa foi muito bem, então acho que foi um pouco depois que o Trump, né, todos os trades foram bem, nesse começo de ano você teve uma reversão, então agora a Europa foi bem, small caps caiu. Então o que a gente pensa agora é até fazer um pouco do relativo, aumentar os Estados Unidos e reduzir um pouco de Europa, fazendo taticamente. Mas assim, olhando estruturalmente, o que a gente deve carregar são empresas mais large cap, que são as de maior valor de mercado, e de qualidade. Eu acho que isso deve continuar performando bem, independente do cenário de juros. Eu acho que só de você ter os Estados Unidos como uma potência e ainda se consolidando nisso, né? Apesar de ter, enfim, pode ter outros entrantes aí nesse hype de tech, mas acho que ele ainda está numa posição favorável. Então, acho que ainda continua tendo um fluxo para os Estados Unidos. Então, deve ser estruturalmente uma alocação mais para os Estados Unidos, fazendo tático, né, eventualmente em outras regiões. E olhando em termos de fator de risco setor, a gente até tem alguma coisa de tech, mas não tão relevante. Acho que vai ser muito mais coisa de empresas de qualidade e de valor, tá? De large cap, né? De alto valor de mercado.
Então a gente deve ter um viés que talvez é bem alinhado ao benchmark. Então não é que a gente vai destoar muito. Vocês vão ficar continuar com a aderência boa no Exatamente, benchmark. mas de certa forma já existe uma diversificação natural de você já ter outras regiões, de ter outros setores, outros fatores de risco que a gente não tem aqui no Brasil. Então, nessa questão até de receio de investir fora, devia ter mais propensão a investir fora, que você consegue capturar outros fatores de risco que não consegue no mercado local. Então isso a gente... Os produtos, né, seja o Global Act, seja o BDR, que é um outro produto que não tem a variação cambial e também opera bolsas globais, o mesmo GAT, eles vão capturar essa diversificação e vão conseguir trazer esses fatores de risco que hoje no mercado local a gente não encontra. A gente tem 2, 3% de representatividade no globo, Brasil, muito né? Ainda. E é muito baixo, né? E quando a gente vai para o exterior, a gente tem isso. E a gente tem isso, né, Gui? No GAT é um exemplo desse, né? O GAT vinha com um posicionamento forte já em tech, em algumas ações desses setores, né? E para... Dado esse movimento, né, que o Renato comentou, né, como que o GAT, né, o GAT é a gestão ativa internacional, pessoal, ele tem o produto com a proteção da moeda, né, da variação do dólar, e tem o produto sem a proteção, né, Guido? Fala um pouco pra gente como que está a carteira do GAT, o portfólio dele. Com certeza. Bom, os Estados Unidos realmente vai ter um período favorável, como eu falei, se não tiver um excesso de tarifas, tá? Os Estados Unidos continua crescendo forte, você tem ganho de produtividade com tech, então a gente está falando muito de tech das empresas, das Mag 7 voando, mas a verdade é que você vai ter um ganho nos demais setores, na bolsa como um todo, por causa dessas inovações. Tá. O gestão ativa, ele já tem posição de tech há muito tempo, mas nem é a maior, tá? A maior que a gente tem hoje, por exemplo, nos Estados Unidos é healthcare. Tá? Depois da pandemia teve inovações, biotecnologia, a gente está vendo Ozempic e outras. São earnings, são potenciais de crescimento fantásticos que vão continuar. Outros setores que a gente tinha muito pouco a começar a aparecer na carteira, por exemplo, desregulamentação da parte de financials, então você vai ter um movimento muito positivo, isso vai continuar, porque você vai flexibilizar as regras do setor ao longo do tempo, para o bem ou para o mal, porque lá na frente você pode ter surpresas por excesso de risco, mas pelo menos nesse horizonte de 1, 2 anos é muito favorável. E, obviamente, você tem que olhar o mundo todo. Então, eu estou falando aqui de bolsa, mas isso se aplica a juros, porque você começa a ter mercado mais competitivo, você pode ter impacto da inflação, talvez você não consiga descer tanto juros, moeda mais forte. O GAT se aproveita disso. Então, ele não vai só buscar o retorno no ativo de maior risco, tá? Apesar de ter commodities também, mas ele não vai buscar o retorno apenas em ações, ele vai buscar em outras classes de ativos. E, quando a gente vai olhar para outros lugares, você tem Europa, parte de bolsa, por exemplo, de bancos está voando. Se você for olhar o Japão, tá? Então, o Japão está numa economia que finalmente conseguiu ter inflação. Enquanto o resto do mundo estava querendo controlar a inflação, o Japão estava querendo criar a inflação. Chegou meio que num sweet spot onde ele consegue entregar crescimento. Então, você tem de novo oportunidades com moeda, você tem de novo oportunidades para trabalhar outras classes de ativos, também com ações. E o GAT faz isso. E a vantagem é justamente poder, com muita agilidade, mudar. Então, num cenário muito positivo, como a gente está vendo, legal, vai ser uma boa parte em ações, uma boa parte em commodities, só que tem posições em inflação, tem posições mais defensivas que, se o cenário mudar ou ficar menos favorável, vamos mudar um pouquinho, pisar no freio. Tá bom. E isso é um ponto importante, por quê? Porque a gente consegue completar, a gente tem aqui o pessoal os fundos mais conservadores, lá no extremo tem aqueles que entregam um maior potencial de retorno com maior risco, e o GAT vem para tentar preencher essa faixa intermediária aqui. Tá. Então vocês fazem bem esse trabalho da a oferta completa de produtos no exterior que a gente tem. E complementando, tem o BDR, né, Renato, que você comentou, né? O BDR, como que é o posicionamento do BDR hoje, né? Qual que é a principal o direcional dele? Ele é muito parecido com o Global Act, assim, como a gente faz uma gestão, enfim, acho que o cenário é igual para todos. Quando a gente decide ter uma alocação mais forte nos Estados Unidos, a gente faz nos dois. Hoje a gente está bem balanceado ao que é o benchmark. Então, tem uma posição bem relevante dos Estados Unidos, mais empresas large cap e quality. Então, a gente está com esse viés já na carteira. A gente tem um pouquinho de tech, tem um pouquinho de até outros fatores de risco que diversificam a carteira e deixam mais equilibrado o risco. E aí a grande diferença entre eles acaba sendo até a variação cambial, né? Tá. Acho que assim, o Global Act a gente investe em gestores externos com gestão ativa. Então, assim, quando a gente está falando de vou buscar empresas de qualidade e large cap, eu estou selecionando gestores que façam gestão em cima desse estilo. Tá bom. E aí você consegue também ganhar um alfa por conta da gestão ativa.
No BDR a gente usa mais índices direcionais, então mais, não tem gestão ativa, é mais a nossa alocação. Então essa é talvez a diferença que existe quando a gente fala de bolsa. E tem a parte da moeda, que o Global Equities ele não tem o hedge, ele acaba tendo a oscilação do real dólar, e o BDR não tem porque ele é hedgeado. Hoje tem um benefício muito grande dessa camada de hedge, porque como você tem um diferencial de juros de Brasil e Estados Unidos muito alto, que é o aumentando, carrego, né? É o carry que a gente chama, então só de você ficar posicionado, né, no hedge já te traz um benefício também na carteira. Então você não tem a oscilação cambial. A oscilação cambial funciona bem como uma diversificação, porque aqui no Brasil, quando você tem um cenário mais adverso, é o dólar que acaba sendo a variável de escape. Então ele vai bem nesse cenário. E aí quando a bolsa cai, a tendência é que o dólar suba. Então você consegue mitigar um pouco o efeito negativo. Então ele tem um papel fundamental na diversificação. Só que ele pode, que nem agora a gente está com uma performance positiva do real, a bolsa lá fora está subindo, o real está apreciando, acaba tendo um retorno no começo do ano está negativo por conta disso. Agora o BDR ele não sofre dessa oscilação de moeda, então ele também diversifica um pouco menos ou protege um pouco menos numa diversidade como o Global Equities, né, comparado ao Global Equities, mas hoje você tem esse benefício do diferencial de juros que já te dá um bom retorno no ano só por você ficar posicionado, né, no hedge aqui da posição, para você não ter, para você esterilizar a variação cambial, né, para você não ter o efeito da variação cambial no produto. E a pessoa física tem uma coisa ainda, que ele acha que não ter a variação cambial está diversificando, né? Eu acho que é o contrário. Isso é uma coisa interessante que você trouxe, né? Gestão ativa dólar, o gestão ativo ele é construído para investir só no exterior e achar oportunidades que diversificam uma carteira, vamos dizer, comum aqui, que tem exposição à inflação, bolsa local e por aí. Quando você olha a versão em dólar, ela tem uma diversificação, a gente chama de correlação. Né? Correlação negativa quer dizer o quê? Na linha do que o Renato está falando, quando aqui não está indo bem, via de regra ela está defendendo. Por quê? Porque o real tende a desvalorizar. E é justamente essa exposição cambial que ajuda nessa defesa. Isso é uma coisa interessante a gente falar, né? E tem o renda fixa global também, é verdade. Você tem outros produtos também, que o renda fixa global entra nesse leque de diversificação também, né? Que vocês estão trazendo aqui pra gente. Talvez o principal ponto aqui qual que é o nosso grande foco aqui no Santander, na nossa oferta de produtos. É conseguir dar realmente uma gama muito grande de opções para diferentes perfis. Então, normalmente a gente é muito conhecido pela parte de crédito, renda fixa, de baixo risco, excepcional, mas a gente tem toda a outra gama. Então, você começar lá na ponta. Então, BDR, Global Equities, que são aqueles que estão buscando o retorno alto de longo prazo, com uma tolerância, horizonte maior, uma tolerância maior. Você desce um pouquinho, você vai ter o gestão ativa em dólar. Tem a variação cambial e vai entregar, porque ele não vai estar só em equity, você vai ter commodities, moedas e renda fixa. Aí você vem para o reais, que tira a variação cambial. Você vem para o Valência, que é um multimercado, que tem menos risco do que o gestão ativa, tá? Também operando lá fora, boa parte do risco. O gestão ativa é totalmente lá fora, o Valência ainda tem um pouco de risco no Brasil. E aí o renda fixa global, que também tem risco, mas ele fica mais próximo dos nossos produtos mais comportados. Tá bom. Isso é o que permite você fazer aquele asset allocation, aquele portfólio balanceado. Não é porque um deles está indo muito bem que você vai, legal, vou colocar direto lá, né? Essa combinação deles que vai dar um portfólio adequado para cada um dos perfis dos nossos investidores. Não, eu acho que é bom a gente trazer isso para a conversa, porque o brasileiro é pouco acostumado com o multimercado global, né? Eu acho que não tem essa cultura, né? E a gente está trazendo isso com acessibilidade, né? É muito mais fácil hoje, né? E eu até iria mais longe, porque ele tem um viés para tentar escolher o melhor. Eu quero saber quem é o melhor para os próximos 6 meses, para os próximos 12 meses. É muito difícil você acertar quem vai ser realmente o melhor produto dentro dessa gama. Estratégia aí, né? Se você tiver um pouco de cada um dos produtos de forma balanceada, bem equilibrada, você vai ter um bom retorno sem correr risco demais. Porque quando você escolhe um ou dois, se você acertar, ótimo. Mas se você errar, e se você ficar mudando o tempo todo, que é o que a gente faz na prática, a gente vê, né? Você vai, via de regra, pegar o cara que foi muito bem no passado, não necessariamente é o cara que vai bem agora na frente, e vai, no final dessa história, sempre ter um retorno aquém daquilo que você poderia ter, com mais risco, porque não estava seguindo uma disciplina de diversificação, olhando lá fora, não só o Brasil. Claro, né? Eu acho que aqui
A gente está caminhando para o final por conta do tempo, né? Mas eu queria trazer alguns temas aqui, Renato e Guido, mais para a gente ir fechando 2025 aqui, falando um pouco mais de 2025 e fechando esse podcast. Qual que é a tua visão, Renato, olhando o horizonte aqui para, sei lá, 12 meses, né? Que a gente gosta, né? Num curto prazo mesmo, né? Quando a gente olha perspectivas para 25, né? Que você tem de setores na cabeça que podem ter uma performance melhor? Não precisa falar empresa, companhia, né? A gente não fala, né? Eu acho que assim, a gente vai ter bastante certeza. Acho que tem todas essas questões de trade war, enfim, o que vai ser de fato implementado, se vão ter retaliações ou não, isso olhando o âmbito global. Eu acho que aqui no cenário local ainda tem um desafio da questão fiscal que a gente está endereçando e acho que o mercado já tem muita coisa ali precificada, então a tendência, né, não é uma tendência, mas a perspectiva é que a gente consiga trabalhar com níveis de prêmio de risco menores, né? Uhum. Então, à medida que caminha no tempo e vai sendo aprovada as políticas, tanto aqui como lá fora, eu acho que o mundo vai, tanto aqui como lá, acho que vai ter já uma redução da inflação. Assim, a gente não conta que vai, né, ser uma trajetória explosiva. Então, isso já é positivo. O primeiro momento é o susto de, olha, temos que controlar isso e sobe bastante os juros. Tá bom. Já estamos num processo de redução de juros global, né? Com raras exceções. A gente aqui no Brasil ainda está subindo um pouquinho, precisou fazer um ajuste adicional, mas também já está se dizendo ali, já talvez a fase final de ajuste. Então, olhando para a segunda metade do ano, a gente acredita que talvez já estamos num cenário de inflação mais controlada e talvez já discutindo novos cortes lá fora, né? Nos Estados Unidos tem essa discussão de fazer uma pausa, mas... né? Até chegou a entrar na discussão de eventualmente subir de novo, mas acho que isso é bem pouco provável. Então, para frente, a gente acha que pode ser um cenário que a inflação demore, sim, para chegar às metas, mas que ela não atrapalhe mais. Tá bom. E aí você consegue, então, deixar os juros nesse nível para baixo. Nesse cenário, eu acho que é bem otimista, assim, começa a ficar mais positivo para ativos de risco, né? Tá bom. Emergentes em geral. O que soma-se a isso, a gente tem um posicionamento muito leve no mercado. Então, a parte técnica favorece. Então, se você tiver só uma melhora, mesmo que marginal, já vai fazer reduzir prêmio de risco e aí todo mundo começa a ter um efeito FOMO, né? Começa a andar, aí todo mundo começa a ir atrás da alocação e então você já começa naturalmente a ter um cenário mais positivo. É difícil de você, né, dizer e cravar, vai ser daqui 3 meses, 6 meses, mas essa perspectiva para segundo semestre, quarto trimestre, já virando o ano. Então, a gente acha que já começa a ter elementos que possa ser favorável. A gente já tem hoje uma visão mais positiva para ativos globais, né, para a bolsa global. A gente tem feito isso nas carteiras, né, de certa forma tem um viés mais positivo para a bolsa global, muito em função desse cenário que, acho que taxa de juros já não deve subir muito mais, é só um ajuste fino e a gente, na verdade, tem o mundo inteiro reduzindo juros, então isso vai ser favorável. E em termos de setores, né, olhando... acho que talvez o setor bancário, como o Guido já falou, deve ser um dos mais favorecidos, não Europa, só pela né? desregulamentação, em US e também Europa, mas também por conta dessa questão do efeito dos juros. Verdade. Se você tiver um fechamento de juros, principalmente taxa longa, isso pode ser bem benéfico para bancos em geral e tem sido, né? Então a gente já viu uma performance positiva muito em função dessas duas frentes, né? Da desregulamentação e aí Estados Unidos foi bem, acaba levando, mesmo no Brasil, você pega financeiro aqui, é um dos melhores performances do ano na Bolsa Brasileira. Então a tendência é que acho que isso deve continuar indo bem, né? Então a gente viu ao redor do mundo uma performance bem positiva de bancos, deve ser um setor que se beneficia, além de empresas de qualidade e de alto valor de mercado. A gente acredita que pode ser bem positivo lá fora, aqui dentro. A gente tem visto, aqui dentro qualidade até sofreu um pouquinho recentemente, mas a tendência é que agora deve performar até melhor. Então, acho que se você tiver empresas boas, uma carteira diversificada e ter um viés de alocação para global, Estados Unidos e tentar também perseguir esses setores, eu acho que vai ser uma boa escolha de investimento. Tá certo. Eu vou puxar uma outra aqui, Gui, do final também. Acho que o cenário não diverge muito do Renato, fica à vontade também para passar um pouco da sua visão de cenário, mas junto, né, falando um pouco de asset allocation, né, para o investidor que não tem nenhuma uma exposição no exterior, né, como estruturar uma carteira para ele, como que deve olhar esse investidor, né, para fazer esse asset allocation dele, né? O principal é ter exposição tanto à moeda forte, tá? Principalmente o dólar, como a gente falou, é um dos países que tem o potencial para entregar um excelente resultado esse ano, tá? Claro. E tentar balancear bem essa alocação, porque não é porque os Estados Unidos vai ser melhor que você só vai ter exposição. Então, alguns cuidados.
por exemplo, a gente está pensando num ano positivo para equity, isso é legal, concordo. Só que se a inflação for mais persistente, inflação de serviços principalmente, o Fed não tem espaço para fazer esse corte, ele tem que segurar um pouco, como a Ana estava comentando. Nesse cenário, o que pode ajudar? Ou se a inflação começar a piorar em outros países por causa das tarifas, você pode ter uma exposição lá em inflação nos outros países. Você tem conflitos geopolíticos que aparentemente estão caminhando para uma resolução, mas se isso não acontecer, é bom ter um pouquinho de ouro. Petróleo, você vai ter uma dinâmica que pode ser ao contrário, o preço pode cair mais, mas como é que você se posiciona? Então, quando você olha a alocação, primeiro você tem que ter a alocação lá fora. E uma vez que você tem essa alocação, não é a carteira inteira, é um pedacinho dela. Uma vez que você tem essa alocação, ela tem que ser diversificada, para que você consiga extrair um pouquinho desse retorno sem correr em risco demais. A variação cambial assusta, mas tem que levar em conta que ela ajuda a defender nosso poder de compra. Então, nesse momento que, por exemplo, os fundos que têm exposição cambial estão indo pior, é porque a carteira local foi muito bem. Então, os ativos, juros fechou, bolsa voou e por aí vai. No momento que essa carteira não está indo bem, muito provavelmente o fundo com exposição cambial vai estar defendendo. Se junto com isso, essa alocação, esse asset allocation é bem feito e vai buscar mais oportunidade de ganho, você tem o melhor dos dois mundos. Entendi. E o GAT acaba surfando bem esses mundos. Ele foi feito para isso, né? A gente construiu, e hoje a gente vai completar 3 anos agora do fundo, então tem um histórico para mostrar. Começou num período muito difícil, que foi a guerra da Ucrânia com a Rússia. Os primeiros 6 meses foram... Aliás, naquele ano foi muito difícil para o mundo inteiro, todos os ativos. Mas de lá para cá, 12 meses, 24 meses, você consegue ver em ambas as versões, tanto com a exposição cambial como sem, que você consegue entregar o resultado. O comentário que o Renato fez é importante. Você pega um mês bom, por exemplo, a carteira lá fora deu 3%, só que aí o real valorizou 5%. Naquele mês, você vê uma performance negativa por causa dessa valorização do real. Mas quando você vai olhando mês a mês, a história muda. Por quê? Porque a valorização cambial acaba defendendo no longo prazo, e uma carteira bem escolhida com bons ativos também entrega resultado. Entendi. Então você tem bons resultados em ambos os lados. Não no curto prazo, médio e longo prazo, probabilidade muito grande. Tá. Pelo que a gente falou agora também é isso. O cenário é positivo para a Bolsa Americana e para o dólar. Né? Então, esse excepcionalismo americano é isso. É o dólar forte e a Bolsa Americana forte. Então, acho que a gente tem essa benefício agora que talvez os dois motores estão para o mesmo lado. Isso é bom. Os dois vetores apontando para o mesmo lado. Então, você vai acabar diversificando, mas ganhando com a diversificação. Né? Você tem uma proteção que você ganha dinheiro, é difícil, né? Normalmente você paga alguma coisa por uma proteção. Seguro do carro, seguro da casa. Tem o prêmio ali. Agora não, você talvez consegue ter o benefício de ter uma proteção recebe e ainda pelo seguro. E ainda surfar a onda de valorização de tudo que está dolarizado. Né? Boa. E o Global Equity surfou bem isso. A gente pegou períodos do Global Equity. Acho que o Guido falou no começo, né, do Global Equity, é isso, né? O Global Equity surfou bem esses momentos que nós tivemos mais recente, em 4, 5 anos para cá, né? Exato. Renato? É importante de ter a alocação sempre balanceada por isso. Daí, como o Guido falou, aí depois que anda 40%, 50%, nossa, é um bom investimento, deixa eu entrar. Se você já tivesse, também ficar só em renda fixa, é um risco para o cliente, né? Porque você perde esses movimentos que são, assim, né? Não é toda hora que vai ter um movimento tão espetacular de retorno. Então, você tem que ter uma posição e calibrar o que você aguenta. É óbvio que é uma decisão de cada um e, né, quando dói no estômago, a gente sabe como é difícil. Então você tem que calibrar o que você aguenta ali para você não sofrer, mas é importante ter essa diversificação. Tá certo. Pessoal, a gente está chegando ao fim. Quero agradecer o Guido pela presença. Obrigado, Guido, mais uma vez. Convite, novamente. Renato, obrigado pela presença aqui no podcast de novo. Convite. Valeu. Prazer. Pessoal, a gente chegou ao fim do nosso podcast. Quero agradecer vocês que ficaram conosco até o final. E sempre lembrando, ative o sininho no Spotify. Quando um episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Além disso, tem o nosso canal no YouTube. O Santander tem um canal exclusivo no YouTube para falar de economia, finanças, investimentos. Siga a gente também no canal no YouTube. E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.